Olá, agora vamos iniciar a última parte do curso, que é sobre termodinâmica. O conteúdo dessa parte é a lei zero da termodinâmica e dilatação térmica. A lei zero da termodinâmica tem esse nome porque, na verdade, ela foi formulada depois que a primeira lei já estava estabelecida. Então, por razões históricas, ela recebeu o nome de Lei Zero para não mudar o nome da primeira lei. Quem formulou essa Lei Zero foi esse cara aqui, Ralph Fowler, em 1931. O que diz a Lei Zero da termodinâmica? Se dois objetos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o objeto C, então, necessariamente, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Estar em equilíbrio térmico significa não haver troca de energia, troca de calor entre os objetos. Vamos supor que eu tenho aqui um objeto A e um objeto B, e eles estão isolados dentro de um recipiente e não têm contato com o mundo externo. Se eu coloco um objeto C em contato com o objeto A e meço a temperatura dos dois, eu vou ter o mesmo valor. Se eu pego esse mesmo objeto C e coloco aqui junto com o objeto B e meço a temperatura dos dois, eles vão ter de novo o mesmo valor. Então, portanto, o objeto A e o objeto B estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se eu colocar os dois no mesmo ambiente, não vai haver troca de energia entre eles. Uma consequência disso é que a temperatura do sistema é uma propriedade que determina se o sistema se encontra ou não em equilíbrio térmico com os outros. Porque se tiver a mesma temperatura, então não há troca de calor, de energia, e os dois estão em equilíbrio térmico entre si. Para medir temperatura, existem várias escalas. As mais importantes são a escala Celsius e a escala Kelvin. A escala Celsius foi definida por esse cara aqui, Andrew Celsius, em 1742. E ele usou para definir a escala dele o ponto 0 como sendo o ponto de congelamento da água e o ponto 100 como sendo o ponto de ebulição da água. Isso foi uma definição, né? É assim porque ele definiu dessa maneira. Agora, por que isso é uma boa definição? Por causa do gráfico de mudança de estado físico, né? Se vocês se lembram, à medida em que eu forneço energia para o sistema, a temperatura dele sobe. Então, se eu tenho aqui o gelo sólido, a temperatura do gelo vai aumentando até chegar num ponto que a gente chama de temperatura de fusão. Então, nesse tempo, eu vou ter a água líquida e o gelo em equilíbrio térmico, porque a temperatura permanece constante. Mas e o ganho de energia? Porque eu vou continuar fornecendo energia. O ganho de energia vai ser todo utilizado para a mudança de estado. Então, a temperatura fica constante. Então, tanto no momento em que eu estou fazendo a fusão do gelo, quanto no momento em que eu estou fazendo a evaporação da água, né, que eu vou transformar a água em vapor, eu tenho essa temperatura constante. Então, é uma temperatura relativamente fácil de ser medida e usada como parâmetro. Então, foi isso que Celsius fez. Aqui é o 0, aqui é o 100 e as temperaturas intermediárias são divididas a cada 1 grau. É uma boa definição, mas não é a definição que a gente usa no Sistema Internacional de Unidades. A escala de Kelvin é que ficou sendo utilizada como a escala para o sistema internacional. Lord Kelvin, esse cara aqui,
quem fez essa definição. A proposta dele era que o zero seria o ponto em que não há energia no sistema, não há energia cinética no sistema. Todos os átomos, todas as moléculas estão parados. Esse seria o zero absoluto. E o segundo ponto de referência foi o ponto triplo da água. Ponto triplo é o ponto do gráfico de mudança de estado em que você vai variar a temperatura, fornecendo energia, mas também você vai variar a pressão. Então, eu tenho um ponto aqui em que eu tenho o gelo, a água e o vapor em equilíbrio térmico, com essa pressão de 0,06 atm e com essa temperatura de 0,01 graus Celsius. Então, esse é o ponto triplo da água. E é um ponto muito mais específico, porque eu tenho que ter essa temperatura e eu tenho que ter essa pressão atmosférica para eu conseguir o ponto triplo da água. Então, ele pegou esse ponto como sendo 273,16 Kelvin e o zero absoluto como sendo o ponto em que os átomos estejam parados, sem energia cinética, sem energia térmica. É claro que esse zero absoluto é um ponto muito difícil de chegar. Os cientistas já chegaram muito perto disso, mas nunca chegaram exatamente no zero absoluto. E qual que é a relação entre a escala de Kelvin e a escala de Celsius? Bom, a gente vai fazer a relação justamente com o ponto triplo da água. A temperatura do ponto triplo em Kelvin é 273,16 e a temperatura do ponto triplo em Celsius é 0,01. Então, a gente pode usar isso para fazer a transformação. Então, eu vou transformar para Celsius, eu pego a temperatura em Kelvin e subtraio 273,15, né? Se eu pegar aqui 273,16 e colocar aqui, então vai sobrar 0,01 Celsius, ok? Então, dessa maneira, a gente faz a transformação da escala Kelvin para a escala Celsius e vice-versa. Para fazer a medição de temperatura, a gente utiliza o termômetro. O primeiro foi proposto por Galileu. Ele era composto por um tubo. Aqui tinha um líquido colorido. Esse líquido ia subir pelo tubo. Aqui eu tinha ar e aqui também ar. Só que ele é aberto. Então, ele não era muito preciso, porque a gente viu no gráfico anterior que vai depender da pressão atmosférica. Então, a temperatura pode ter um valor diferente quando medido com esse termoscópio. E depois, Jean Rey propôs a inversão do termoscópio de Galileu. Ele colocou o líquido embaixo e o tubo para cima. Só que ele ainda era aberto. Não é um termômetro porque ele ainda era aberto. Depois, com o tempo, é que foi possível colocar esse líquido aqui dentro e retirar todo o ar. Não tem ar dentro para ser um termômetro, né? Então, você tem o termômetro de mercúrio ou termômetro de álcool. Eles têm vácuo dentro. Então, você não tem interferência da pressão atmosférica. E depois vieram todos os outros, né? O termômetro a gás, termômetro de cristal líquido, o termômetro de termopar, que é aquele termômetro digital, esse daqui também de infravermelho, que agora está sendo muito utilizado por conta do Covid, e esse daqui é de lâmina bimetálica. A gente vai ver como funciona esse termômetro de lâmina bimetálica agora na dilatação térmica. Então, o que acontece com os objetos quando eles sofrem um aumento de temperatura? Normalmente, os objetos aumentam de tamanho quando sofrem um aumento de temperatura. Isso acontece porque
porque as moléculas aumentam a sua agitação, então elas passam a ocupar um espaço maior. E nesse espaço maior, a gente pode ter problemas. Então, o comprimento de um objeto, né, supondo que eu tenho um objeto fino e as outras dimensões dele não vão influenciar muito, então a alteração no comprimento, esse ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial, vai ser igual ao comprimento inicial que ele tinha, esse alfa, que é uma constante, e a variação de temperatura. Essa constante alfa é chamada constante de dilatação linear. E cada substância tem valores específicos. A gente pode consultar os valores delas numa tabela. Então, o ΔL é o pedacinho do comprimento que aumentou. O L0 é o comprimento que ele tinha antes e o L é o comprimento final que ele chegou. Agora, a dilatação superficial é quando eu tenho um objeto como, por exemplo, uma folha de papel, uma lâmina, que vai importar a área, mas o volume não vai ser muito alterado. Então, nesse caso, a variação da área vai ser igual à área inicial, a constante gama, ΔT. E essa constante gama é 2 vezes a constante alfa. Então, eu vou ter algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui um comprimento da área inicial e depois essa área vai aumentar. Então, ela aumenta em todas as direções. Agora, se o volume importa, eu vou ter a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica vai ser o ΔV, que é a variação do volume, o volume vezes a inicial, a constante beta, vezes a variação de temperatura. E essa constante beta vai ser 3 vezes a constante alfa. Então, eu vou ter aqui o volume inicial do objeto e depois ele vai para esse volume aqui pontilhado, né? E essa diferença de volume é o ΔV. Agora, o que acontece com a lâmina bimetálica, que é o princípio de funcionamento daquele termômetro que eu falei para vocês? Uma lâmina bimetálica é uma lâmina bem fininha que eu tenho de um lado um metal e do outro lado outro metal. Então, ela é feita numa dada temperatura inicial. Então, ela fica desse jeito. O alfa, a constante de dilatação térmica do latão, é 1,9 vezes 10 a menos 5 por Celsius. E o alfa do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5 por Celsius. Então, o que acontece se eu aquecer essa lâmina bimetálica? O que vai acontecer com essa lâmina? Esse alfa, ele mede o quanto que o objeto vai dilatar. Então, tanto o latão quanto o aço vão se comportar de maneira diferente à medida que eu aumento a temperatura. Então, essa lâmina vai acabar se entortando. Agora, para onde que ela se entorta? Ela se entorta para cá ou se entorta para lá? Ela vai se entortar para cá, porque se eu aumentar a temperatura, o latão, olha, ele vai dilatar mais do que o aço, porque o alfa dele é maior. Então, ele vai acabar empurrando a lâmina de aço para baixo. Então, ela vai se entortar dessa maneira. Então, além do termômetro, essa lâmina bimetálica tem várias aplicações, né? Aqui está o termômetro, a lâmina está aqui enroladinha, então à medida que você muda a temperatura, esse ponteiro vai ser girado aqui pela lâmina, então você vai ter aqui a marcação.
Também é usado como termostato em ferro de passar roupa, por exemplo. A lâmina bimetálica está aqui, então a princípio ela encosta aqui nessa parte e fecha o circuito, então passa corrente elétrica e aí essa resistência aqui embaixo ela aquece e esquenta o ferro. Só que quando chega numa dada temperatura, essa lâmina vai começar a se envergar para cima, ela vai se entortar. Quando chega numa determinada temperatura, ela se entorta tanto que desfaz o contato elétrico com essa parte de baixo e aí para de passar a corrente elétrica. Quando a temperatura cai um pouco mais, então a lâmina volta à sua posição inicial, fechando o contato de novo e tornando a aquecer o ferro. Então, essa é a maneira de você não deixar com que essa resistência se aqueça demais e queime a roupa. E ela também é usada em lâmpadas de Natal, aquelas lâmpadazinhas antigas, sem ser essas de LED que tem hoje. A lâmina bimetálica está aqui, fecha o circuito, passa a corrente, a resistência da lâmpada vai aquecer e essa lâmina vai começar a dilatar, se afastando. Chegando a uma dada temperatura, a lâmina se afasta e a lâmpada apaga. Assim que ela se esfria de novo, ela torna a encostar e torna a fechar o circuito, a lâmpada acende de novo. Então ela fica piscando dessa forma. Agora, o que acontece se eu tiver uma chapa com um orifício? O que acontece com o orifício se eu aqueço a chapa? Então vamos pensar, se eu tiver a chapa completa, né, só desenhado aqui, ó, um círculo nela, o que vai acontecer? Eu vou ter o aumento, né, da área, tanto da chapa quanto do círculo. Se eu tiver só o recorte aqui, ó, da chapa, se eu aquecer, eu vou ter o aumento do círculo. Então, o que acontece com a chapa? Quando você aquece, o furo vai aumentar, o orifício aumenta. Então, pensando nisso, quando eu tenho um vidro de azeitona e quero abrir, não consigo. O que eu posso fazer? Colocar ele na geladeira ou aquecer? O coeficiente de dilatação do vidro é 0,9 vezes 10 a menos 5 por Celsius. O coeficiente de dilatação do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5 por Celsius. O que eu posso fazer? Colocar ele na geladeira ou aquecer? Então, se o aço dilata mais do que o vidro, ele também se contrai mais do que o vidro. Se eu coloco o vidro na geladeira, a tampa vai se contrair mais do que o vidro e a tampa vai ficar mais apertada ainda. Se eu aqueço, os dois vão dilatar, mas o aço dilata mais do que o vidro. Portanto, para abrir a tampa, eu preciso aquecer. Próxima aula, vamos ver algumas definições importantes. A primeira, lei da termodinâmica e os mecanismos de transferência de calor.